Bem, meus irmãos, nós estamos chegando no nosso horário dos nossos estudos. Nesse horário, nós temos o nosso curso das Epístolas de Paulo. Hoje, dia 22 de maio de 2021. Se eu não me engano, hoje deve ser acredito que seja a aula 6. Deixa eu pegar o caderninho aqui. Nossa aula número 6 do nosso estudo. Não, aula 7, as Epístolas de Paulo, aula 7. Nossa, como isso passa rápido, né? Nós já estamos na 7ª aula do curso As Epístolas de Paulo. Bem, nós vamos começar fazendo a nossa prece. Hoje eu vou pedir para a Denise fazer a nossa prece de abertura. Denise, você pode fazer, por favor? Momento. Pronto. Pai de infinito amor, infinita misericórdia, gratos estamos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, reunidos em seu nome, Senhor, para estudarmos, refletirmos sobre esse grande companheiro, este amigo, este homem de fé, esse espírito já bastante evoluído, que nos auxilia no caminhar. Nosso querido Paulo de Tarso. Que possamos, Senhor, abrir as nossas mentes, estarmos conectados com esse conhecimento, para absorvermos e utilizarmos ele no nosso dia a dia, no nosso interior, para que possamos refletir sua luz, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus, pela companhia constante. Obrigado, queridos Francisco de Assis e queridos irmãos que nos acompanham, nossos mentores, para que estamos juntos, a mesma vibração, possamos aprender e apreender, e possamos ser termos a confiança do Senhor, e possamos ser, como eu vou dizer, termos esse merecimento de estarmos aqui ainda tão sem esse merecimento, Pai. Ainda tão pequenos, tão precisados de apoio ainda, de ânimo, dessa ajuda de todos, para que possamos caminhar. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E gratos estamos por termos esta oportunidade ainda no dia de hoje, para sentarmos, refletirmos e aprendermos. Gratos mesmo. Obrigada, Pai, e pedimos sua permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Assim seja, Senhor, graças a Deus. Bem, meus amigos, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para continuarmos os nossos estudos sobre esse curso As Epístolas de Paulo. E como eu falei, nós estamos agora na aula 7. Então, hoje, dia 22 de maio de 2021, entramos na aula 7. E como nós acostumamos fazer,
Sempre iniciamos a aula com um preparo, E o preparo de hoje, ele vai ser referente a uma passagem do Evangelho que nos remete ao ensino de Paulo. Então, eu pedi a vocês que mantivessem aí a Bíblia e esses 3 livros, Fonte Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz. E abrindo a Bíblia, vamos abrir na Carta aos Romanos. Carta aos Romanos. É a primeira carta depois de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, a primeira carta depois é Carta aos Romanos, capítulo 7. Carta aos Romanos, capítulo 7. Primeira carta depois de Atos dos Apóstolos. Então está lá. Capítulo 7, impotência da lei diante do pecado. Item, versículo 19, capítulo 7, a carta aos Romanos, capítulo 7, versículo, eu vou ler do 19 até o versículo 25. Então eu vou começar. Todos já acharam a carta aos Romanos, né? É a primeira carta depois de Atos dos Apóstolos. E o Atos dos Apóstolos é logo depois de João. É João, Atos dos Apóstolos e Carta aos Romanos. Está assim no versículo 19. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei, quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a gente vê aqui, nessa carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19 a 25, Paulo falando aquela tradicional frase que todos nós já conhecemos. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta à morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É aquela famosa situação. Eu já sei o que deve ser feito. Nós já sabemos o que deve ser feito. E cansamos até de repetir várias vezes o que deve ser feito. Mas, muitas vezes, fazemos o que já sabemos que não devemos fazer. E é o que ele pergunta aqui. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Por que nós ainda agimos assim? Não é? Apesar de sabermos o que devemos, o que queremos fazer, muitas vezes nós ainda fazemos o contrário. E ele diz aqui, deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me lembra a lei do pecado, que está nos meus membros. Então, quando ele diz nos meus membros, no meu corpo, na realidade,
no meu ser. No meu ser. Tá? Porque ele diz aqui, ó, deleito-me na lei de Deus, quer dizer, no íntimo do meu ser. O Espírito sabe. O Espírito sabe. Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Então, o espírito sabe como deve agir, mas o ser encarnado, a personalidade, o homem enquanto ainda na carne, sob a ação do ego, da personalidade, ele age contrário àquilo que ele sabe que deve ser feito. Então, essa briga do espírito imortal contra a personalidade. Não, porque nós ainda estamos muito presos às questões materiais, às questões da vida, à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo. Nós estamos presos a tudo isso. Não é? Nós sabemos que não deve... não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás adultério, honrará pai e mãe. Nós não conhecemos todas as leis? Conhecemos. Mas nós ainda não conseguimos vivenciar esses ensinos integralmente. Porque nós ainda somos espíritos que estamos a caminho no planeta de provas e expiações, ainda temos as dificuldades. A personalidade ainda fala muito forte em nós. Nossos apegos. É isso que ele diz aqui. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Eu acho maravilhoso os ensinos do Senhor. Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado. Aí ele diz, homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Na realidade, não é do corpo, é quem me ajudará a eu me libertar dessa personalidade que ainda está muito ligada às coisas da matéria. Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui no item 26, no versículo 26, ele diz assim, assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus. De outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Então, ele ainda vive essa dualidade. Ele ainda vive essa dualidade. Pelo espírito, sou submisso à lei de Deus. Mas, por outro lado, por minha carne, como homem ainda vivendo na terra, ligado às questões materiais, ainda cheio de problemas, desequilíbrios, desejos, eu ainda sou escravo das coisas do mundo. Então, todos nós ainda vivemos assim, não é? Lutando para nos libertarmos, para aprender, para vivenciar verdadeiramente aquilo que o Senhor, que o Mestre Jesus nos ensina. É uma batalha todo dia, né? Todo dia. E aqui vai muito bem aquela questão que a gente está cansado de falar do Livro dos Espíritos, né? 919A, quando Agostinho nos ensina que nós temos que fazer para todo dia avançar um pouco mais. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Né? Fazendo esse trabalho. Nós já estudamos isso de outras vezes. A natureza não dá saltos. Então, cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. A gente vai crescendo, cada dia um pouquinho, a gente vai se libertando.
O importante é não desistir, é não se deixar abater. Porque, como dizem, né, assim caminha a humanidade. Então, nós refletimos aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa passagem de Paulo? Alguém tem uma outra ideia, discorda da ideia? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Não? Tudo bem. Então, nós vamos lá ao nosso livro. O livro que nós já adotamos para o nosso estudo, né? Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Publicação da editora O Clarim, o autor é Antônio César Perry de Carvalho. Nós vamos hoje dar entrada, iniciar o capítulo 2. O meu está na página 19, capítulo 2, as epístolas de Paulo. E o autor inicia assim. Na monumental obra Paulo Estevão, então ele elogia essa obra como monumental. Na monumental obra Paulo Estevão, Emmanuel aprofunda os registros de Atos e das epístolas. Vou novamente citar aqui que o autor, na primeira aula em que tivemos o livro, ele falou que ele vai basear esse trabalho, esse estudo, nos textos também de Emmanuel, porque ele considera o Emmanuel um espírito altamente importante para se estudar as epístolas. Ele diz aqui, ó, na página 8, o estudo das epístolas de Paulo foi desenvolvido procurando captar a essência das recomendações do apóstolo com abordagens simples, objetivas e fundamentadas nas obras de Allan Kardec e na exegese, nos comentários da pesquisa efetivada pelo espírito Emmanuel, em várias obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós falamos isso da importância de Emmanuel, da importância de Paulo na vida de Emmanuel. Nós estudamos, falamos sobre isso aqui. Então ele diz aqui, na monumental obra Paulo Estevão, Emmanuel aprofunda os registros de Atos e das epístolas, das epístolas de Paulo, e detalha as lutas e humilhações do doutor Saulo de Tarso, autoridade na lei mosaica, perante seu povo, renunciando às suas prerrogativas da formação tradicional, porque nós sabemos que ele era um doutor da lei, não é? Um doutor da lei. Então ele abriu mão, renunciou às prerrogativas de ser um doutor da lei, da formação tradicional, ao iniciar seu processo de transformação no apóstolo do Cristo, submetido pelos seus antigos pares e também por seguidores do Cristo a constrangimento e dificuldades sempre. Então ele sofreu, né, realmente constrangimentos, muitos constrangimentos dos seus antigos parceiros, outros doutores da lei, judeus tradicionais, e também por alguns seguidores do Cristo, que não confiavam nele totalmente. E a gente não pode nem dizer que a gente não compreende essa desconfiança, né? Afinal, gente, ele fez o que fez. Então, para ser recebido por esses homens de braços abertos, vai levar um certo tempo. A gente entende até a desconfiança dos seguidores de Jesus. Paulo de Tarso, como principal divulgador da mensagem do Mestre, então olha aqui, principal divulgador da mensagem do Mestre, fundou em muitos locais as chamadas igrejas cristãs, chamadas também conhecidas como eclésia, local de reunião, atualmente significando igreja. Então, as igrejas cristãs são chamadas as eclésias, tá? E hoje a gente chama de igrejas. Outra ação importante
foram as epístolas, com características de carta, redigida por um autor antigo, e de crônicas a respeito de determinados assuntos, com muitas orientações aos grupos cristãos pioneiros. Emmanuel, em Paulo Estevão, relata que Paulo estava preocupado, e muito preocupado, por não poder atender a todas as solicitações das igrejas nascentes, das eclésias nascentes. Em uma meditação noturna, recebe a seguinte orientação. Esse trecho se encontra no livro Paulo Estevão, na segunda parte, capítulo 7, chamado Epístolas. E eu vou lê-lo do próprio livro Paulo Estevão, tá? Porque eu vou pegar um pedacinho a mais do que está no livro. Vocês podem começar lendo comigo, mas vocês vão ver que o meu texto, que é o texto que eu tirei do livro, está um pouquinho mais completo. Então, eu prefiro ler no texto, no livro. Vocês podem acompanhar no texto. Então, está aqui. No capítulo 7, segunda parte, o nome do capítulo é As Epístolas. Como a numeração, às vezes, é complicada, é diferente, vocês podem botar apenas assim, capítulo As Epístolas. Pronto. Aí você já sabe que nesse capítulo, As Epístolas, vai estar esse trecho aí. Então ele diz assim, não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de consegui-lo. Entretanto, a voz prosseguia com brandura. A voz era de Jesus. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então, Jesus está dizendo para Paulo que o valor da tarefa não está na presença física do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo. Quer ver um exemplo? Hoje, 2021, Jesus não está presente fisicamente junto a nós como ele esteve há 2000 anos atrás, não é verdade? Ele não está. Mas a sua palavra, através do seu verbo, está presente. Então ele diz aqui, o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então, hoje, nós, como é que nós conhecemos Jesus? Pela sua palavra que se encontra nas obras, pelos seus ensinamentos, pelo exemplo que ele deixou. E é de uma força tão grande que não há necessidade da presença física dele. É isso que Jesus está falando para o Paulo. E aí ele diz aqui, doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, mais próximo de você, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Então, Jesus autoriza ele a escrever cartas e ainda diz que ele terá colaboração, lembra disso? A colaboração de Estevão nesse trabalho de evangelização, que vai até ser ampliado em benefício dos que sofrem e das necessidades do mundo. Então, Jesus deixa o trabalho estabelecido. Vamos prosseguir no nosso livro. Daí o título da obra de Emmanuel, Paulo e Estevão. Daí o título é por causa disso, porque são os dois missionários, o missionário encarnado Paulo e o missionário desencarnado Estevão, trabalhando em colaboração
para a evangelização dos sofredores e para a regeneração do mundo. Aí você entende, porque o pessoal diz assim, o livro é Paulo e Estevão, porque Paulo é o apóstolo e Estevão foi martirizado. Não, é porque serão dois missionários trabalhando em regime de colaboração, um na terra e outro no plano espiritual. Destacando, né? Ele diz aqui, destacando o apóstolo e o primeiro mártir do cristianismo, espiritualmente, na posição de orientador para a difusão do cristianismo. Outra coisa aqui que ele deixa muito claro, orientador. Não tem aquela história de mentor, como a gente costuma dizer. Estevão era mentor de Paulo de Tarso. Não é, a gente não usa essas palavras de mentor, porque quando você usa a palavra mentor, dá uma conotação meio estranha para algumas pessoas. Parece que é alguém que vai fazer a minha cabeça. Guia. Alguém que vai me guiar. Eu vou botar a venda no olho e ele vai me guiar. É orientador. Percebeu? Porque orientador é aquele que auxilia. Por exemplo, quando uma pessoa vai defender uma tese, vai fazer uma tese de mestrado, vai fazer uma tese de doutorado, ela tem um orientador, um outro professor que ajuda na sua pesquisa. Ele não faz a pesquisa para o aluno, para o mestrando, para aquele que está fazendo. Ele orienta, auxilia, esclarece. Entendeu? Para não tirar o mérito do outro. Então, aqui, Estevão era o orientador de Paulo. São coisas que a gente tem que começar, porque às vezes pessoas, o espírita tem esse costume, né? Meu guia, meu mentor, o mentor da casa. A gente não fala isso? O mentor da casa espírita, o mentor do C.O. e Jesus Gonçalves, o mentor do Leon Denis Baltazar, do Centro Espírita Leon Denis Baltazar, o mentor da sociedade francesa. Não são mentores, são orientadores. Orientadores. Então a gente vai começando a mudar certas concepções que a gente tem. As epístolas de Paulo, havendo algumas diferenças entre autores, foram escritas com a seguinte ordem cronológica, nos anos iniciais da era cristã, ou seja, depois do Cristo. Porque alguns autores dizem, tem uma divergência de data, mas não é importante. Para alguns autores seria a Coríntios primeiro, outros para Hebreu, mas é bobagem isso, né? Saber qual é que escreveu primeiro ou não. Mas a maioria coloca como as primeiras cartas a primeira e segunda epístola dos Tessalonicenses. Então, aqui, as cartas seriam essas. Primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, primeira e segunda epístola aos Coríntios, epístola aos Gálatas, primeira e segunda ao Timóteo, epístola a Tito, epístola aos Romanos, epístola aos Colossenses, epístola a Filemon. Essa epístola a Filemon, ela não é bem uma epístola. Ela seria mais, poderíamos dizer assim, um bilhete. E a gente vai ver por quê. Porque quase todas as epístolas, elas têm, assim, capítulo 1, 20 versículos. Capítulo 2, 30 versículos. Como os evangelhos. Nessa epístola a Filemon não tem capítulos. Ela começa assim. Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até o 30, 40 e poucos. Ela não é dividida por capítulos, e por versículos. Então é como se fosse um bilhete, um pouquinho longo, que Paulo teria escrito para Filemon, fazendo uma solicitação, como nós vamos ver aqui. Então, ela não é como uma carta, como foi escrito a Timóteo, voltada para uma igreja. É uma carta pessoal, como nós vamos ver um pedacinho dela hoje. É como se ele quisesse mandar uma recomendação para um companheiro, então ele escreve, e ela foi colocada como epístola. Mas, na realidade, é um bilhete
né, um bilhete, uma mensagem para Filemon. Epístola aos Efésios, Epístola aos Filipenses, Epístola aos Hebreus. Segundo Emanuel, a primeira epístola foi dirigida aos Tessalonicenses. O orientador espiritual, percebeu como o Antônio César Perry, ele insiste com essa expressão, orientador espiritual, de Chico Xavier, Emmanuel, percebeu? Ele disse que Estevão, orientador espiritual de Paulo de Tarso. E agora ele diz que Emmanuel é o orientador espiritual de Chico Xavier. Não é o mentor de Chico, é o orientador espiritual de Chico Xavier. Também define claramente a autoria de Paulo e a destinação da epístola aos Hebreus e é taxativo nas suas colocações. Porque alguns autores dizem que a carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo, mas Emmanuel, né? E há muitos historiadores dizem que foi Paulo o autor, sim. Interessante anotarmos que há polêmicas religiosas quanto à autoria. Embora o autor da epístola não tenha se identificado pelo nome, embora Paulo não tenha se identificado pelo nome na carta aos Hebreus, um ponto comum é que ele conhecia Timóteo e possuía um profundo conhecimento do Velho Testamento. Então, o autor dessa carta tinha um profundo conhecimento do Velho Testamento e conhecia Timóteo. E a carta, diz que o texto, os grandes literários dizem que é maravilhoso. Realmente foi escrito por um homem de profundo conhecimento, de grande intelecto. E Paulo tinha esse grande intelecto, entendeu? Então, essas são qualidades que o colocam como autor dessa carta. Então, continuando aqui. Na redação das epístolas de Paulo, identificam-se palavras meigas e enérgicas, dirigidas às comunidades na posição de quem as conheceu e as acompanha com temas e um público-alvo definidos. No geral, Paulo está preocupado com a divulgação da mensagem do Cristo, de uma religião espiritual, mas entra também em algumas polêmicas do contexto da época. Combate a idolatria, não só ele, mas todos os profetas combateram, né? A idolatria, como nós vimos no nosso estudo da história do povo hebreu. A circuncisão, esse é o outro tema que ele vai realmente brigar muito por causa disso. A luxúria, os sacrifícios religiosos, os divisionismos, discorre acerca da diversidade dos dons espirituais, exalta a justiça pela fé, a humildade, a caridade, a fidelidade a Deus, a submissão a uma autoridade moral, a tolerância, falamos ontem sobre a tolerância, sobre a cooperação, a tolerância para com os fracos da fé, o amor fraternal e a hospitalidade. Preservando valores morais, orienta sobre as polêmicas religiosas. Esclarece que a lei é impotente para salvar. Ele deixa isso muito claro. A lei pura, ela é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Registra seus sofrimentos na luta pela implantação da Boa Nova. A designação, agora nós vamos prestar atenção a isso, a designação de epístola pastoral é empregada por ser dirigida a pessoas que tinham responsabilidades chamadas pastorais. Timóteo, ele escreve 2 cartas a Timóteo. Então, Timóteo tinha responsabilidade pastoral. Tito é outro que tem responsabilidade pastoral. E para alguns, ele passa também essa autoridade para Filemon. Mas, como eu falei, para Filemon, muita gente considera a carta a Filemon apenas como um bilhete. Então, essa ideia de epístolas pastorais seriam mais para Timóteo, seu grande amigo, e para Tito. Tanto que ele escreve 2 cartas a Timóteo.
Eu vou abrir aqui o ecrã, porque a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão das epístolas pastorais. Deixa ele abrir aqui um pouquinho. Epístolas pastorais. Tá dando para todo mundo ler? Vocês estão vendo, Denise? Vocês estão vendo? Denise pode responder? Ou qualquer um aí que possa responder. Dá para ver sim. Tá. É A só gente para está vendo confirmar mais que vocês no podem. computador, né? Vocês estão conseguindo ler? Estou conseguindo ler, sim. Então tá. Mas eu estou no tablet, né? O tablet já é maior mesmo. Não, eu botei a letra que o máximo que podia. É que eu gostaria, Tá. eu queria saber se o slide abriu, mas ele abriu. Abriu, estou conseguindo ler, sim. Tá, epístolas pastorais. As epístolas chamadas pastorais, duas a Timóteo, uma a Tito e para alguns a dirigida a Filemon, foram escritas fora do quadro que nos oferece a narração dos Atos dos Apóstolos. Elas devem ser situadas durante as últimas viagens que fez o apóstolo, depois de sua provável libertação em 62 depois de Cristo. Porque ele, nesse período aqui, ele esteve preso, depois ele foi libertado. Timóteo, oriundo de Listra, na Lacaônia, é filho de pai grego e de mãe judia. Daí quererem que ele fizesse a circuncisão. É discípulo de Paulo e seu companheiro de viagem. A seguir é colocado à frente da comunidade de Éfeso. A primeira carta a Timóteo é uma carta que visa lembrar conselhos já recebidos e propor um programa de vida concernente aos homens, às mulheres, aos bispos e aos diáconos. Aqui a gente já começa a observar uma coisa. Nessa carta, você vai encontrar o primeiro índice histórico que temos já de uma hierarquia na igreja. Percebeu como essa questão da hierarquia da igreja já começa a aparecer? Olha que já começa a surgir bispos, diáconos, tudo isso pertence já hoje, nos dias atuais, à Igreja Católica. Então a gente já percebe aqui os primeiros caminhos, os primeiros indícios históricos de uma estrutura de igreja. Depois de ter combatido uma falsa concepção de mortificação, que o pessoal começava a apresentar, ele dá, enfim, conselhos sobre o procedimento a ser mantido com as diversas categorias de fiéis, as viúvas, os anciãos e os escravos. Então, ele diz como eles devem proceder, essas categorias, como as viúvas devem proceder, os anciãos devem proceder, os escravos. Então, a gente percebe aí essa questão da escravidão, esse povo cristão convivendo com isso. E aí, 62 anos depois da morte de Jesus. Tito é também um grego, é outro que é chamado, né, que tinha essa responsabilidade pastoral. É um grego, colaborador de Paulo. Percebeu como ele vai buscar entre os gentios seus colaboradores? Este lhe escreve, sem esquecer de Lucas, que era grego também. Este lhe escreve para lhe dar conselhos sobre a organização das comunidades da ilha de Creta. Então, Paulo escreve a Tito para falar das igrejas lá na ilha de Creta, que fica na Grécia. Esses conselhos são semelhantes aos da primeira carta, a Epístola a Timóteo. Opa, deixa eu... Ele subiu, vou voltar aqui. Enfim, a segunda epístola a Timóteo
é uma carta em que o apóstolo, novamente prisioneiro, aqui ele já foi preso novamente, só que aqui ele já está pressentindo já o martírio, já está próximo de sua morte, né? Sua prisão e morte. Dá aos seus discípulos suas últimas recomendações. É quase um adeus. Tudo respira uma profunda emoção nessa carta. Quanto à epístola a Filemon, é mais um bilhete que uma carta. E dirige-se, repare isso, a um rico cristão de Colossos. Filemon é um homem rico, vamos dizer assim, um cristão recente, um cristão recém-convertido, cujo escravo fugitivo, Filemon tinha um escravo que foge, viera buscar proteção junto ao apóstolo. Este implora do Senhor, irritado, o perdão para o escravo arrependido. Então, nessa carta, por isso que eu disse para vocês que é uma epístola diferente das outras. Aqui, Paulo vai escrever uma carta, mas é uma carta pessoal para Filemon, para que Filemon, um homem rico, recém-convertido, perdoe o seu escravo que fugiu. E esse escravo fugiu e veio pedir proteção a Paulo. E quando ele chegou junto a Paulo, Paulo utilizou esse escravo para ajudar lá, trabalhando com ele. Então, Paulo se afeiçoa ao escravo e o escravo ajuda nesse trabalho de Paulo, no trabalho de evangelização. Só que o escravo está sendo procurado pelo seu patrão. E ele tem medo que, se o patrão o encontre, por direito, tem que levá-lo de volta. E levando-o de volta, como escravo fugido, ele poderá ser castigado. Então, Paulo vai escrever uma carta a Filemon, que foi convertido ao cristianismo por Paulo, pedindo a ele que seja caridoso e perdoe o escravo fujão. Então, nós vamos ler aqui alguns trechos dessa carta, não dela toda, mas alguns trechos. Esse trecho que eu vou ler está em Filemon, capítulo, não é capítulo, é do versículo 9 a 21, porque, como eu falei, essa carta não tem capítulo. Então ela começa, versículo 1, 2, 3, 4. Era uma carta que os antigos, resolveram numerar em versículos para ficar igual às outras. Então diz assim, observem a maravilha dessa carta. Paulo escreve assim, eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo. Então ele já diz que já considera o escravo um filho, que gerei enquanto estava preso. Olha só. Então ele diz, ele é meu filho, e durante o tempo que eu estive preso, ele me ajudou. Então foi como eu tivesse gerado enquanto estava preso. Lembrando, né, que quando uma mulher gera uma criança, a criança está, entre aspas, presa em seu ventre. Ele diz aqui, antes era inútil para você. Por que ele era inútil para Filemon antes? Porque ele ainda não conhecia o Cristo. Esse escravo não conhecia o Cristo. E como Filemon era convertido, um escravo que não conhece o Cristo era inútil. Não poderia fazer boas coisas. Mas agora que ele foi convertido, ele é útil. Tanto para você, porque vai receber de volta um homem convertido, quanto para mim, que me ajudou muito. Percebe o cuidado, a perspicácia dele para tocar e mexer com Filemon? Aí ele diz assim, ó, mando de volta você, porque era melhor que Onésimo voltasse do que ser capturado. Mando de volta você como se fosse o meu próprio coração. Percebeu? Onésimo
Fílemon, se mandar matar, se mandar espancar, castigar Onésimo, é como se estivesse castigando o próprio Paulo. Então ele diz: mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar. Então ele está dizendo aqui, ó, eu gostaria que ele ficasse aqui para ajudar-me, como eu sei que você me ajudaria se aqui estivesse, enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão. Não quis manter Onésimo aqui comigo sem que você o permitisse, para que qualquer favor que você fizer a mim e a Onésimo seja espontâneo e não forçado. Percebeu o que ele faz? Ele diz: olha, eu estou dando a você a chance de ter mérito. Por isso que eu não pedi, eu não mantive ele aqui. Eu não mantive ele aqui. Eu estou deixando que você decida, para que a decisão lhe dê mérito. E ele continua: talvez ele não tenha se separado de você por algum tempo, né? Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Olha que inteligência! Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Tenta dizer assim: talvez tenha sido até Deus que o tirou de você temporariamente para que ele crescesse em Cristo e depois pudesse voltar a você com muito mais força, né? E você ter alguém realmente importante ao seu lado. E aí Paulo continua: para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Aí aqui ele vai ser mais contundente. Ele diz assim: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Ele praticamente botou a faca no peito de Fílemon. Se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E olha mais, se ele o prejudicou em algo, porque ele fugiu, ou deve alguma coisa a você, até em questão de dinheiro, de bens materiais, porque um escravo fugiu, pode ter levado alguma coisa, ponha na minha conta o que ele lhe tirou. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Ele está dizendo: ninguém escreveu isso aqui, não. Isso aqui sou eu que estou dizendo. E aí ele diz assim: presta atenção agora. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Então ele diz para Fílemon: se ele te deve alguma coisa, eu assumo o débito dele, eu pagarei. Mas aí ele diz assim: mas Fílemon, lembre-se que é você quem me deve a própria vida, porque você vivia no pecado, você era um pagão, e eu lhe dei a salvação fazendo com que você conhecesse Jesus. E ao conhecer Jesus, você ganhou a própria vida. Então ele diz para ele: eu pago, mas na realidade, meu amigo, quem está me devendo é você. E você está me devendo a própria vida. Sim, irmão. Aí ele diz: eu gostaria de receber de você algum benefício por estar no Senhor. Então, eu gostaria que você, ele está mais ou menos querendo dizer assim, fosse humilde e me pagasse o que você me deve, me desse um benefício por eu ter ajudado você a se salvar. Eu assumo a dívida dele, mas na realidade quem está me devendo é você. E agora é hora de você retribuir o bem que eu lhe fiz, ajudando você na sua conversão. E aí ele fala: reanime o meu coração em Cristo. Me dê essa alegria, me concedendo esse benefício
que é reconhecer o quanto você deve ser grato ao que eu fiz por você. E ele continua, escrevo, e aí ele está certo de que você me obedecerá. Aqui ele diz, não é mais um pedido, não é, ou melhor, não é mais uma recomendação, é um pedido. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Percebeu? Sabendo que ainda fará muito mais do que eu lhe peço, que é, eu peço para ele receber Onésimo, tratá-lo bem e cuidar dele muito bem. Reparem, escrevo de certo de que me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Gente, essa carta, ela é uma maravilha. É uma maravilha. Isso é Paulo de Tarso. Percebeu? Ele precisava salvar o escravo. E reparem, Filemon é um escravo, é um cristão rico, dono de escravos. Aí a gente fica pensando assim, não é? Existe uma coisa chamada falácias historiográficas. Falácias historiográficas. E as falácias historiográficas diz o seguinte: não se pode analisar uma cultura do passado com os olhos do presente. Não se pode analisar uma cultura do passado com os olhos do presente. Isso se chama falácias historiográficas. Por quê? Porque qual é a primeira ideia que a gente teria? Ora, como é que um cristão tem escravos? Ele não conhece os ensinos de Jesus? Como ele poderia ter escravos? Aí a gente fala isso se baseando em quê? Ora, hoje, nós, os cristãos, sendo católicos, sendo evangélicos, sendo espíritas, não concebemos a escravidão, não é verdade? Não podemos conceber. Ela é um atentado à vida humana. Então, aí o cara olha para trás e diz assim, mas como é que um cristão, depois de seguir Jesus, conhecer Jesus, tem escravos? E como é que Paulo não faz uma carta condenando a escravidão? Pelo contrário, ele pede para Filemon cuidar bem do escravo. Ele não diz, Filemon, dê alforria a ele. Ele não disse isso na carta. Ele não pediu alforria para Onésimo. Ele pediu que não o castigasse. Que ele iria voltar para estar ao lado de Filemon como escravo. Então a gente tem que entender que a cultura daquela época, para a cultura daquela época, a escravidão era uma coisa natural. Nós mesmos não vamos encontrar nenhum, vamos dizer assim, como a gente fala, sermão de Jesus, como Jesus fez, não fez o sermão do monte? Ele fez vários sermões, sermão do monte, sermão do templo, sermão dos 8 ais. Nós não vamos encontrar Jesus fazendo um sermão inteiro contrário à escravidão. Nós não vamos encontrar. Ele dizendo para Lázaro, grande amigo, para Nicodemos, para Gamaliel, para toda a população, libertem seus escravos. Ter escravos é errado. Todos os escravos devem ser livres. Nós não vamos encontrar. Inclusive, naquela época, havia muitas revoltas de escravos. Inclusive, tem uma que ficou muito famosa. Aconteceu uns 200 anos antes de Jesus. Aquela que foi liderada por um escravo chamado Espartacus. Todo mundo já ouviu isso, né?
Espartacus, um escravo que comandou uma grande revolta de mais de 2.000 escravos. No final ele morreu porque os romanos conseguiram vencê-lo, mas até vencê-lo ele travou grandes batalhas. Isso aconteceu mais ou menos 200 anos antes de Jesus. Nós não vamos ver, porque era algo que fazia parte ainda daquela época da sociedade. E Jesus não podia chegar e subir lá no monte e fazer, senão ele não conseguiria realizar a tarefa dele, assim como Paulo. Então, quando nós hoje fazemos uma crítica, né, com a nossa visão de hoje, que absurdo, um cristão como Filemon, com escravos, e Paulo falando para ele cuidar direitinho do escravo, ao invés de dizer para ele libertar o escravo, isso é um absurdo. Não. Seriam falácias historiográficas. Eu querer, com a minha visão de hoje, fazer uma análise, uma crítica a uma cultura do passado. Vamos e convenhamos que nós estamos no século XXI e esse mês de maio, ou foi abril, prenderam um fazendeiro em Campo Grande, Mato Grosso, que tinha escravos trabalhando na sua fazenda. Eram pessoas que foram para lá trabalhar e eram mantidas quase como escravos, dormindo num cubículo sem nenhumas condições. Nós não vemos várias fábricas de roupa em São Paulo, mantendo muitos companheiros nossos da América do Sul, da América Central, em trabalho quase como escravo? E o tráfico de escravas brancas que acontece até hoje no nosso mundo? Nós estamos no século XXI, gente. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com essas nossas críticas. Porque nós não podemos criticar uma cultura de 3.000 anos, 2.000 anos, com base do que nós conhecemos hoje. A gente tem que entender o momento histórico, tá bom? Então vamos continuar aqui no nosso livro. As demais epístolas paulinas se destinam a um grupo de agremiações cristãs de uma cidade ou região. Na introdução da Bíblia judaica completa, há a designação de epístolas dirigidas a comunidades judaicas messiânicas, pois na grande maioria os integrantes eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Inclusive, considera-se que a epístola aos Hebreus era destinada a um grupo de judeus messiânicos. As epístolas de Paulo, abstraindo-se algumas discussões do contexto da época, devem merecer o estudo dos espíritas, e destacamos que na chamada série Fonte Viva, que é essa série desses livros aqui, ó, Fonte Viva, Pão Nosso, todos eles fazem parte da série Fonte Viva, tá? Da série Fonte Viva, e nos demais livros em que Emmanuel comenta versículos do Novo Testamento, mais de um terço dos capítulos se refere às citações de Paulo. Padronizamos a transcrição dos versículos das epístolas e de outros textos do Novo Testamento, empregando a tradicional tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida de modo fiel ao texto original. Ele vai dar preferência por usar a Bíblia da tradução do João Ferreira de Almeida, mas isso não tem problema. A gente pode ter Ave Maria, pode ter a de Jerusalém, isso não tem problema, tá? E aqui tem as referências bibliográficas que ele usou. Agora nós vamos entrar no capítulo 3 do nosso livro. Primeira epístola aos Tessalonicenses, o bem como referencial. Começamos aqui, efetivamente, o estudo da primeira carta. Tá bom? Então, ele diz aqui, a primeira epístola aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo em Corinto,
no ano de 51 depois de Cristo. Segundo Chaplin, Chaplin é um historiador que escreveu vários livros sobre Paulo de Tarso. Quem quiser depois dar uma olhadinha nas referências lá no final, tem o nome dele e os livros que ele escreveu. Segundo Chaplin, seria o primeiro texto de autoria do apóstolo e também o pioneiro do Novo Testamento. A única dúvida seria sobre a eventual anterioridade alegada por alguns da Epístola aos Gálatas. Então, alguns dizem que foi carta aos Gálatas, foi a primeira escrita. Outros foi os Tessalonicenses, tá? Mas a maioria dos estudiosos bíblicos e Emanuel indicam a Epístola aos Tessalonicenses como sendo a primeira. Paulo, ao se livrar das perseguições em Filipos, acompanhado de Timóteo, Silvano, é a forma mais longa do nome Silas. Nós conhecemos mais por Silas, mas também ele era chamado de Silvano. Foi a Tessalônica. Nessa cidade fundaram um grupo, mas sofreram perseguições fortes. Havia o predomínio de pagãos recém-liberados dos cultos a ídolos. Permaneceram aproximadamente 3 semanas na cidade. Então, lá, nessa cidade, na Tessalônica, haviam muitos pagãos recém-convertidos. Recém-convertidos. Então, eles não aceitavam Paulo, porque ainda viam Paulo como um perseguidor. Ora, os caras eram pagão, se converteu ao cristianismo e fica sabendo que um homem está na cidade, e esse homem perseguiu os cristãos, se diz agora convertido, mas perseguiu os cristãos, o cara está recém-convertido, ele vai dizer, não, você perseguiu a minha nova religião, eu não te aceito. Então, esses também não recebiam bem Paulo, né? Então, eles permaneceram aproximadamente 3 semanas na cidade. Nem chegaram a consolidar o grupo interessado na mensagem do Cristo. E precisaram fugir para Corinto. Não conseguiram nem consolidar o grupo de estudo, porque as perseguições foram muitas. A pedido de Paulo, Timóteo retornou a Tessalônica e logo depois fez um relato sobre o ambiente adverso ao novo grupo. Essa foi a motivação para o apóstolo redigir a epístola, porque eles fugiram para Corinto, mas quando chegaram a Corinto, Paulo disse assim, Timóteo, volta lá, volta de novo a Tessalônica e vê se você consegue fazer alguma coisa pelos nossos irmãos. Porque quando estivemos lá, não podemos, porque o pessoal não me aceitou. Mas volta você lá, meu amigo, e tenta ver. E Timóteo foi. E chegando lá, ele fez um relato sobre... Ele viu tudo que estava acontecendo lá. Viu os problemas que estavam acontecendo lá. Então, ele faz um relato para Paulo. Ele volta, vai falar com Paulo e faz o relato para Paulo. E aí, Paulo resolve escrever uma carta, porque o pessoal da igreja de lá disse assim, alguns gostavam de Paulo. Paulo precisa escrever uma carta, vir aqui. Mas Paulo sabia que não podia ir até lá. Então, ele faz, nesse momento, ele vai escrever a carta. Em Paulo Estevão, além de considerar essa epístola como a pioneira, Emanuel tece considerações interessantes. Então, eu peguei aqui também, deixa eu pegar aqui, 378. Opa. Ele vai tecer considerações aqui muito interessantes. E ele vai dizer assim, isso está lá ainda naquele capítulo Epístolas, do livro Paulo Estevão, tá? Ele diz aqui, deixa eu ver aqui. De fato, tem um pedaço aqui, mas eu vou ler um pouco maior do livro Paulo Estevão, tá? De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradabilíssimas. Os judeus haviam conseguido despertar da igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Timóteo corroborava com observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas este deliberou pôr em prática o alvitre do mestre,
que foi o que nós lemos anteriormente, quando Jesus mandou Paulo escrever cartas. E aí, Paulo resolveu fazer o que Jesus tinha dito, escrever cartas. E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Então foi uma carta escrita em conjunto. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, por intermédio da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Então, esse trecho, né, que nós lemos aqui. No livro tem um pedaço, eu li um trecho maior. Continuando aqui. Dessa maneira, a primeira epístola aos Tessalonicenses atende mais às necessidades locais. É uma carta para atender às necessidades do pessoal da igreja recém-fundada de Tessalônica. Paulo teve por objetivo consolá-los e encorajá-los, deixando claro que ele também era alvo de incompreensões e perseguições, mas procurando resguardar os ensinos do Cristo, que ele transmitia das tentativas dos judeus de solapar as suas orientações. E aqui ele vai começar a destacar alguns trechos dessa primeira carta aos Tessalonicenses. Então, tudo que nós vamos ler aqui, vocês podem até escrever assim, ó, tá aqui, ó. Destacamos alguns versículos que contemplam recomendações mais gerais. Aí tem 2 pontos. Aqui do lado desse 6zinho, tem um número 6 aí pequenininho. Vocês escrevam carta aos Tessalonicenses. Porque as referências que virão agora são das cartas aos Tessalonicenses, tá? Porque ele vai botando só o capítulo e versículo. Então, carta aos Tessalonicenses. Então, diz assim, capítulo 2, versículo 2. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. O apóstolo não esmorece. Ao contrário, após as dificuldades em Filipos e nos poucos dias em que permaneceu em Tessalônica, ele estava mais fortalecido no ideal. E inaugura o contato epistolar para apoio ao novel grupo e para divulgar o evangelho. Agora, na mesma carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco. Os momentos de dificuldades em um grupo devem ser aproveitados como estímulos à união de propósitos e à vivência da solidariedade. Olha o ensino que ele está dando aqui. Normalmente, quando nós temos dificuldades num grupo de trabalho, o que acontece? Nós ficamos o quê? Desestimulados. Ah, meu Deus, esse grupo não vai para frente. Ah, eu acho melhor a gente acabar com esse grupo. Porque isso não vai dar. Não é assim que acontece? Quando a gente tem um grupo e acontece alguma dificuldade, a gente já pensa logo, esse troço não vai para frente. Eu acho melhor a gente acabar com esse grupo, dissolver o grupo. Ele aqui diz que não. Ele diz assim, ó, os momentos em dificuldade, porque lá o grupo que eles fundaram lá na Tessalônica, a igreja, a primeira igreja, ela estava sofrendo ataques dos judeus de todos os cantos. E eles pedem a Paulo ajuda, porque eles estão com medo de que está acontecendo. E Paulo diz isso, né? Então ele está querendo dizer, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 12, um pouquinho acima, está assim. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos. Esse todos é aqueles que estão trazendo dificuldade para eles. Como também o fazemos
para convosco. Então ele está dizendo que ele pede que o Senhor aumente o amor deles para com os companheiros da igreja e para com todos. Quem são todos? Os que estão atacando os inimigos. Como também o fazemos para convosco. Então ele diz aqui, os momentos de dificuldades em um grupo devem ser aproveitados como estímulo à união de propósitos e à vivência da solidariedade. Sem dúvida, são formas da concretização de práticas do amor dentro da equipe de trabalho. Então, a gente deve encarar as dificuldades num grupo de trabalho como estímulo à união de propósitos e à vivência da solidariedade. Olha que coisa maravilhosa. Ao contrário do que normalmente a gente faz. E aqui na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Aí no capítulo 4, versículo 9, quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Então eu não preciso, ele está querendo dizer o seguinte, eu não preciso falar para vocês terem um amor fraternal entre si, porque vocês já aprenderam de mim, que aprendi de Jesus, que é preciso nós nos amarmos uns aos outros. Não foi isso que Jesus ensinou? Então isso aqui eu já ensinei, isso aqui vocês já têm que saber. E ele diz aqui, uma das grandes mensagens de Paulo é a transmissão do entendimento de Deus trazido pelo Cristo. Então, das grandes mensagens de Paulo é a transmissão do entendimento de Deus trazido pelo Cristo, diferente da compreensão registrada no Velho Testamento. Deus Pai, nós já estudamos isso. Porque lá no Antigo Testamento é aquele Deus punitivo. E Jesus vem trazer o Deus Pai. Mas esse Deus Pai, como nós já estudamos, é o Deus Abá. Seria bom que vocês puxassem uma seta aí, Deus Pai para cima, Abá. Abá pode ser A-B-A ou A, 2 Bs, A. Tá? Pode ser escrito com B só ou com 2. Nós já falamos sobre isso. Esse Abá, Deus Abá. Abá é uma palavra aramaica coloquial que significa pai, mas num sentido íntimo, que transmite ternura e confiança. Na língua portuguesa, essa palavra Abá é o que mais se aproxima de papai. Porque quando o sujeito diz papai, é com sentido de quê? De um carinho, né? Uma coisa mais íntima. E Jesus ele apresenta o Deus Abá, o Deus ternura, carinho, o Deus amor, que nós poderíamos chamar de papai. Então é o que está aqui. Expressão da misericórdia e do amor. Essa é a base dos ensinos do mestre. Os 10 mandamentos não foram, por isso, desmerecidos pelo Cristo, não. Ele diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, quer dizer, cancelar, dizer que não serve, anular, mas cumprir. E nós estudamos isso em toda a história do povo hebreu, não é? Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Mas trabalhados pela ótica do amor. Então, cumprir a lei ou os profetas é trabalhar essa lei e a ação, as palavras, os ensinos dos profetas pela ótica do amor. É isso que Jesus veio fazer. Emmanuel comenta esses versículos da epístola. Ele comenta assim, agora eu vou pedir inicialmente
Denise, você está aí com o livro Pão Nosso? Eu quero, porque aqui tem só um trechinho do Pão Nosso, mas eu não vou ler só um trechinho do texto, eu vou ler o texto todo. Então eu queria que você abrisse aí o Pão Nosso no capítulo 10. Antes da Denise ler, eu vou ler o trecho aqui. Ela vai ler o texto onde esse trecho está. Diz assim: quando se verifique a invasão da desarmonia dos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmo pela defecção. Defecção é deserção. Então tá assim, ó. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, quer dizer, quando a dissidência acontecer no Instituto do Bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção, nos compromissos assumidos, ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amar-vos uns aos outros. Aqui vocês escrevam assim: livro Pão Nosso, / Emanuel, capítulo 10. Escrevam aí. Livro Pão Nosso, / Emanuel, capítulo 10. E é esse que a Denise vai ler. Sentimentos fraternos. Aí está aí Pode ler o texto todo. A 1 Tessalonicenses 4:9, de Paulo, né? Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é um impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção dos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Linda mensagem, não é? Agora ele continua. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal hoje e sempre.
Aqui vocês vão escrever Fonte Viva, capítulo 138. Ideína, você tem aí o Fonte Viva? Abre no capítulo 138 e lê para a gente. Fonte Viva, capítulo 138. Capítulo 138. O justo remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus a que vos ameis uns aos outros. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Em sua missão ao Consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas, que imploram socorro e solução para diversos problemas. Lê um pouquinho mais alto, Ideína. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis da educação. Ali é um filho rebelde e ingrato, que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço, insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronte verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cisel? Quem realmente ama em nome de Jesus está semeando para a colheita na fraternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta despertar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Muito lindo. Mensagem belíssima. E continuamos aqui. Ainda na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, Paulo diz: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Paulo sempre deu o exemplo de viver de seu próprio trabalho. Ele sempre disse, né? Eu sempre fui capaz de sustentar a mim e aos meus. Aí ele diz aqui, estabelecendo-se como tecelão em cada localidade em que atuava. Todavia, Champlin, que é um escritor estudioso de Paulo, comenta que havia um grupo de ociosos em Tessalônica,
que se ocupava de disseminar novidades e criar mal-entendidos e confusões. Daí a razão das observações do missivista. Porque para ficar falando besteira só pode ser um bando de desocupados, não é verdade? Fake news. Fake news, isso, as fake news. Gente, isso é velho, hein? Isso é velho, fake news. Os assuntos acima merecem comentários, e Emmanuel vai comentar isso que Paulo escreveu na carta. Então, vocês já podem escrever aí, ó. Fonte Viva, escrevam aí, Fonte Viva, capítulo 136. Alberto, você tem aí o Fonte Viva, capítulo 136? Pode ler para gente? Então escrevam aí, Fonte Viva, capítulo. Eu estou lendo o texto, porque o texto é tão maravilhoso que eu não quero ficar preso só a esse trechinho que está aqui, tá bom? E nesses cursos vai ser assim, vocês vão participar. Por isso que eu vou sempre dar os livros antes, para todo mundo ter o livro à mão. Vamos lá, Fonte Viva, capítulo 136. Pode ler, meu amigo. Vivamos calmamente. Procureis viver sossegados. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios, o descanso dos delinquentes, são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Então, o comentário do exegeta Emmanuel complementa maravilhosamente bem o que Paulo diz. E esse início é maravilhoso. Olha só, viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Isso aqui é maravilhoso, gente. Esse texto vai lá. Agora eu vou pedir, Eloá, você tem Fonte Viva aí? Fonte Viva? Então, em cima do próximo texto, começa, aquele que conserva, escreve aí. Ah, não é Fonte Viva, não. É Vinha de Luz, capítulo 37. Deixa o Fonte Viva aí. Vinha de Luz, capítulo 37. Quem é que tem Vinha de Luz aí? Ideína tem? Ideína ainda não leu, não, né? Ou já leu? Então, José Marcos acho que não está. A Ana Constantino tem, então deixa a Ana Constantino. Porque... Rose, eu estou aqui, mas eu não estou perto desses livros, não. Ah, tá legal, tudo bem. Ana Constantino, lê pra gente Vinha de Luz, capítulo 37.
orientação, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. A cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova no círculo de aprendizados evangélicos. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior. Experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas, reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim, nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbem-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação, junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueça de verificar se já atendeste a isso. Outro texto maravilhoso de Emmanuel. Eu queria só que vocês me atualizassem. A primeira pessoa que leu foi Denise, a segunda quem foi? Que leu foi Ideína. É só para eu anotar aqui. Ideína, Ana Constantino. Então foram três. Denise, Ideína, Alberto, Ana Constantino. Agora vamos prosseguir aqui. Ainda na primeira carta aos Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O verbo dormir pode ser um eufemismo para a morte. Eufemismo, gente, é uma palavra ou expressão mais agradável que se usa para suavizar o peso de outra palavra. Quer ver um exemplo? Alguém diz assim: fulano é um vagabundo. Aí o outro diz assim: que isso? Você vai falar a palavra vagabundo? Pega mal. Ah, tá bom. Fulano é um descansado. Entendeu? Então eu usei a palavra descansado como um eufemismo para suavizar o impacto da palavra que eu queria falar. Percebeu? O que é o eufemismo? Então aqui ele usa dormir para suavizar a ideia de morrer. Então aqui, ó, o verbo dormir, quando ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram. Então, ele, para ser suave, ele usa a palavra dorme. Então, ele usou a palavra dormir como eufemismo. É uma palavra para suavizar outra. Como eu falei, descansado, para suavizar aquela outra questão. Então, o verbo dormir pode ser um eufemismo para a morte.
E pode também significar alguma coisa, alguma relação com hipóteses da época de que as almas ficariam adormecidas até a hora da ressurreição. Porque antigamente tinha essa ideia. Ah, ele não morreu, não. Ele está dormindo ao lado do Senhor. Lembra? Para esperando o dia do julgamento final, quando ele vai despertar e terá o grande julgamento. Então, aqui, quando ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O verbo dormir pode ser o eufemismo para a morte, pode também significar alguma relação com hipóteses da época de que as almas ficariam adormecidas até a chamada ressurreição. Mas, pelo sentido geral, parece pressupor a imortalidade, quando destaca a esperança para superar a tristeza. Então, ele também coloca que ela também pode estar aqui querendo indicar imortalidade. Ele não morreu, não, ele é imortal. Ele está vivo ainda, entendeu? Então, ele fala isso com a ideia das pessoas não ficarem tão tristes. Porque quando você fala fulano morreu, fica chato. Mas quando você usa aqui dormir com esse significado de imortalidade, ele não morreu, porque ele é um espírito imortal. Ele está dormindo. Aí a pessoa que ouviu aquela frase, que o seu ente querido morreu, ela fica mais tranquila, menos triste. Ele não morreu, não. Ele está dormindo. Então diminui a tristeza. Gente, nós vamos parar por aqui, tá? Nós vamos parar por aqui. Próxima aula é dia 29, né? E nós vamos sempre usar esses recursos de vocês participarem fazendo leitura também, tá, gente? Porque ele vai ter muitas citações. Tá muito bom. Agora que estava ficando bom, vai terminar. Agora que eu peguei o embalo. A gente vai, é maravilhoso, né? Porque Paulo coloca a citação do Evangelho, das cartas, e Emmanuel vem e amplia. Emmanuel vem... Essa dinâmica aí é bem gostosa, né? E aí a gente vai participar. Eu estou gostando. Eu tinha até, na preparação da aula, eu até avancei bastante, porque eu fui buscando as outras citações dos outros livros para vocês lerem. Por quê? Eu ia ler só esse pedacinho que está no livro. Mas quando você tira um texto pequeno de um texto maior, você não consegue captar a beleza do texto integral. Por isso que toda vez que eu der uma citação de um texto, eu vou pegar o texto inteiro. Que aí a gente entende melhor. E esses livros, Fonte Viva, Pão Nosso, são maravilhosos, gente. São maravilhosos. Agora, Rose, uma pergunta. Eu não tenho Vinha de Luz, Ceifa de Luz também não tenho. Então, eu espero para comprar esse. Olha, eu digo uma coisa para você. Se você tiver esse daqui, essa coleção, esse daqui, aqui tem. Esse é o volume 6. Tem as cartas de Paulo. Baterão muitos deles. Aí, da próxima vez, o que eu vou fazer? Eu vou botar assim: Fonte Viva, capítulo tal. E volume 6 das cartas, qual é a página? O mesmo texto que está na Fonte Viva está aqui. Entendeu? Então não preciso comprar. Só para mostrar para vocês. Aqui, no índice, é que não vai dar para ver tudo, mas aqui embaixo são todas as citações aos Tessalonicenses. Todas. São esses textos que estão nessa série Fonte Viva. Perfeito, e aqui tem Ceifa de Luz. Então, eu acho essa coleção, se você não tem esses livros, Caminho, Verdade, Vida, Pão Nosso, você pode ir direto nesse, no volume 6. Porque, como nós estamos nas cartas aos Tessalonicenses, tudo que for de Tessalonicenses está aqui.
vocês podem ver que o que nós lemos hoje, fonte viva, vinha de luz, pão nosso, foi dos Tessalonicenses, não é? Então, aqui você vai encontrar carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, Timóteo, Tito, Fílemon, Hebreus. Todas as cartas estão aqui, no volume 6. No volume 7 já são as outras cartas. Carta de Tiago, carta de Pedro. Então, se você quiser começar a comprar, você pode comprar o 6 e o 7. Depois você vem comprando os números anteriores. O 5, entendeu? Porque você vai ter. É aquela coisa, eu vou dizer assim, por exemplo, se você puder, eu faria assim, compraria o 5, 6 e 7. Depois você compra os evangelistas. Que é Mateus, Marcos, João e Tiago. A Ideína já comprou Mateus e Marcos. Você compra primeiro 5, 6 e 7. Tá? Que aí você já tem todos eles. Então, da próxima vez, eu vou fazer assim. Se alguém tiver esses livros e não tiver fonte viva, eu vou botar a referência dos dois. Fonte viva, capítulo tal, e aqui. Essa carta tal, procura na página tal. Entendeu? Aí você vai lá, na página tal. Se a página for diferente, aí a gente dá o nosso jeito. Aí é só ir no índice. Vai no índice e acha, tá bom? Então, vocês gostaram desse ritmo? Muito, muito. Gostamos muito. Dinâmico, eu acho compreensível, né? Muito bom, muito bom. Esse livro é muito bom e a gente ainda a ouvir os comentários de Emmanuel, então eu acho que fica muito melhor, né? Maravilhoso. E aí a gente vai vendo, é coisa maravilhosa. E a gente vai... Tudo que nós precisamos. Vocês perceberam como os estudos dos hebreus ajudou a gente, muita coisa por aqui, que nós estudamos? Porque já consegue ver todo o mapa, comentário, terra, onde estão, o que houve. É muito bom. A gente já vai tendo mais facilidade, porque, de certa forma, a gente já conhece esse povo. Exatamente. Porque para nós a gente nós passamos 30 reuniões falando deles. Eles estão Mas perto. nós já estivemos lá, Rose. Exato, relembramos. Outra coisa também. Estamos falando de nós mesmos. Outra coisa também. Mesmo, é verdade. Nós atraímos eles para estarem próximo a nós. Ô, Rose, eu fiquei interessada sobre o escravo. Onésimo. Paulo, se ele ficou quietinho e... Você vê, né? Como aquela carta, gente, aquela carta. E o pior de tudo é que quando a pessoa, ele recebeu a carta, aquela carta, o escravo é que levou para entregar o seu dono. Logicamente, se eu fosse escravo, eu primeiro passava na igreja, lá na igreja, e lia a carta na igreja. Ao ver que os outros eram... Gente, aquela carta, Paulo dizendo, olha, se vocês... se ele te deu alguma coisa, eu pago. Mas não esquece, companheiro, que você me deve muito mais. Você me deve... Aquilo ali, realmente... No início, eu vi assim, eu disse, me perdoe, mas no início ele vai fazer uma chantagenzinha sentimental, não vai? Ele vai fazer uma chantagenzinha sentimental. Não, ele passou a mão e depois exigiu. Primeiro ele disse, olha, receber o Onésimo é como receber o meu coração. Aí, no final, ele vem. Realmente. Ele vem só duro. Se ele deu despesa, eu pago. Mas lembra que você me deve muito mais. E está na hora de você pagar o que me deve no final. E eu tenho certeza que você me obedecerá. Bota no futuro do presente. Que você me obedecerá. No final, ele disse assim. Para quem não entendeu, eu dei uma ordem.
Pra Vai quem de qualquer entendeu, jeito, vai por eu mal, tenho vai uma por ordem, Eu quero. não é? E o cara é um recém-convertido, você acha que o cara recebeu o escravo mal? É claro que não. E aquele do final, eu tenho certeza que você me obedecerá, meu Deus do céu. Ali não tem dúvida nenhuma, né? Eu Não, ele pegaria era, até o cara né? no colo, Não tinha conversa, né? Realmente uma E, personalidade. e no final, essa carta Philemon vai ser a última que a gente vai estudar. Porque tem mais algumas coisinhas. É a última que a gente vai estudar. Por isso que os estudiosos não a consideram uma epístola, e sim uma carta pessoal, entendeu? Porque é bem as pessoal. cartas apostólicas Maravilhosa, né? são para aqueles Maravilhosa. que tinham responsabilidade apostolar, como Timóteo e Tito. Então, ele não é apostólico, é mais um recadinho, recadinho de Paulo para o amigo. É recadinho Imagina o de recadão, mãe, né? de mãe. Esse recadinho. Ele é maravilhoso, gente. Com essa, quando eu li essa carta, eu digo, a gente tem que estudar essa carta. A gente tem que estudar esse pedaço aqui, porque ele, no final, eu tenho certeza que você me obedecerá. Eu falei, caramba! Ele foi ali. Eu Como gosto. disse a Aninha, começou passando a mão na cabeça e terminou sendo contundente. Isso é Paulo de Tarso, gente. Eu adorei, eu estou Maravilhoso. adorando fazer isso. Eu Muito, adoro Paulo. muito Ai, maravilhoso. vou fazer para Realmente. comentário aqui. Nós estamos terminando de estudar o livro A Gênese. Então, eu tive pensando, eu tinha falado de vocês estudar os clássicos quintos, mas não. Eu encontrei um livro que é uma coisa incrível, gente. O nome do livro é Mediunidade com Jesus, do Alírio Cerqueira Filho. É maravilhoso. Ele estuda Mediunidade com Jesus. mediunidade com Jesus. Eu acho Agora, que é como é que ele começa a mediunidade. estudar? Eu vou botar a foto no grupo falando de quem? Falando Ô, do. Rose, você tá demais. Você Eu acho que é Olha mesmo. Vou só, dar uma o olhada. eu vou estudo dar um pulo lá no Você Olha, na biblioteca, eu da tenho um Gênese. livro Eu acho lá. que tenho. O estudo da Gênese vai Eu tenho. acabar, vai ficar o espaço. Então, vou colocar no estudo, no horário da Gênese, que é Mediunidade com quinta-feira, 5 Jesus. horas, esse estudo. Mediunidade com Jesus. Ele começa falando de mediunidade com Jesus. Só, sabe como ele começa? Com quem ele começa? Com os apóstolos e com Paulo de Tarso. Oh, tem tudo a ver, né? Quando eu li, eu digo, não, Tudo a tem ver. alguma coisa, olha Aproveitar o só. link, né? Ele Aproveitar. começa É falando. assim. Eu vou botar a capa do livro lá, eu tirei a foto. Mediunidade com é maravilhoso. Tô achando que eu Ele tenho. Vou depois procurar. ele vai trabalhar essa mediunidade, né? Mas a mediunidade com Jesus. Qual é o. Eu vou botar no Ah, tu grupo, vai eu vou botar mandar. no Tá bom. grupo Tá a bom. capinha do livro. Aproveita que nós estamos pegando fogo. Assim que acabar a Estamos Gênese, assim que acabar a Gênese, a gente começa com mediunidade com Jesus, que é lindo, é maravilhoso, vocês vão amar. Paulo de Tarso a gente já ama de paixão, né? E com Pois isso a é. gente vai atraindo esse trabalhador maravilhoso Jesus. Então nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para o Alberto fazer a nossa prece de agradecimento. Tá muito bom. Deixa eu apagar aqui. Elevando os pensamentos ao Pai Celeste, agradecidos, Senhor, por esta oportunidade de estudo, agradecidos ao Mestre Jesus por seus ensinamentos, agradecidos aos Espíritos do Senhor que nos trazem suas experiências, que nos traz instruções necessárias para o nosso bem viver, e possamos extrair desses estudos a melhor compreensão para podermos seguir na direção do nosso crescimento como espírito. Neste momento, estamos aqui para agradecer ao Pai por esta bênção desse estudo e que possamos aplicá-la, introjetá-la
para que possamos verdadeiramente vivenciá-la, para que sirva de instrumento que nos conduza ao nosso crescimento como espírito. Portanto, agradecidos ao Mestre Jesus, aos Espíritos do Senhor, por todas essas oportunidades que nos foram dadas através desta leitura. Que estejamos sempre na seara do Mestre Jesus, ao lado dos seus seareiros, buscando este caminho de luz, de paz, de amor e de fraternidade. Agradecidos aos irmãos Emmanuel, Paulo, que com suas escritas, com suas palavras, nos trazem no momento atual as instruções necessárias para lidarmos com o nosso dia a dia. Portanto, estamos agradecidos ao Pai Celeste, e que Deus, e que estejamos voltados a Jesus na sua seara, e que estejamos a caminhar com propósitos edificantes, e que estejamos com o Senhor hoje, agora e sempre. Agradecemos a prece do nosso irmão Alberto, desejamos para todos vocês um bom fim de semana, porque com certeza nós estamos mais enriquecidos depois desses estudos, dessas palavras, desses ensinos, desse grande missionário Paulo de Tarso, um grande orientador espiritual de todos nós, Emmanuel. Então, gente, um beijo. Boa noite a todos. Bom Bom fim de semana. Jesus. Eu sonho